Então, vamos começar a fazer a nossa bolsinha térmica. Essa bolsa é muito legal, dá pra levar pra praia, pra vários lugares. Aí ela vai ter 62 centímetros de comprimento. Você vai cortar no tecido. Pode ser tricoline, tactel, esses tecidos mais fininhos, porque ela vai ficar estruturada por causa da manta térmica nossa, né? Aí você vai cortar o tecido nessa medida de 62 centímetros de comprimento e na sua manta térmica. E de largura vai ter 34 centímetros. Aí ela vai ter um bolso na frente, né? Esse bolso vai ter 20 centímetros de comprimento. E a largura a gente vai colocar 35. Não vamos colocar 34 igual aqui, não. Pra sobrar um pouquinho. Depois a gente corta, que vai ser melhor. Aí nós vamos cortar na manta as alças. Vai ter 2 alças de 2,5 de largura. E vamos colocar 33 centímetros de comprimento. E aqui a tirinha para encapar ela, né? Vai ter 7,5 de largura, né? E 33 de comprimento. E 40 centímetros de zíper a metro. Então, vamos começar. Para começar, nós vamos colocar esse tecido na manta. Aí, nós não podemos usar alfinete, porque o alfinete fura a manta e aí vai danificar. Então, nós vamos usar uns prendedores. Então, para facilitar a nossa vida, antes de irmos para a máquina, nós vamos prender, né? Ó, coloquei um aqui no meio, porque pra você costurar tranquilo. E aqui são as alças. Aí eu dobrei aqui. Aí depois eu vou dobrar aqui e colocar aqui. E prender. Pra fazer um acabamentozinho. E aqui eu posso alfinetar, que vai ser a bainha do nosso bolso. Eu alfinetei pra costurar. Aí eu já vou fazer essa bainha. A nossa manta térmica, pra fixar ela, esse lado aqui vai ser o lado de dentro, não esquece. E aí a gente vai passar no zigue-zague uma costura ao redor, pra não ficar saindo do lugar, né? Aí eu achei melhor começar o zigue-zague por aqui. Depois aqui, desce e volta. Aí, pra fazer o zigue-zague, eu vou colocar no ponto 3. E vou colocar nesse zigue-zague maior aqui mesmo. E vou começar. Abaixa a agulha. Aí, com o dedo, você vai sentindo aonde que termina a sua manta e vai costurar. Aí, pra facilitar, você pode ajudar um pouquinho a sua manta, não puxar muito. Dá uma puxadinha, que ela já escorrega, para não ficar aquele zigue-zague muito junto. Isso daqui nem vai aparecer depois, isso é só para facilitar o seu trabalho com a manta térmica. Aí, levanta o pezinho, gira sua manta térmica, abaixa e continua. Aí, vai sempre tentando ajeitar, para não ficar muito torto, né, fora do lugar o tecido. Agora, no ponto reto, coloquei 3,5. Eu prefiro assim, você pode fazer essa dobrinha aqui no meio, ou mais pra lateral, né, igual uma bolsa que eu tenho, é assim. Ou você pode fazer uma costura dupla, você faz uma aqui e outra aqui também, que fica bem mais bonito. Mas eu quero ser mais prática, eu faço uma costura só.
Agora, a nossa bainha do nosso bolso, né? Dobra 2 vezes, né, pra ter um acabamento, pra não desfiar. Continua no ponto 3,5. Agora, depois de fazer a bainha, é nesse momento que a gente vai colocar a nossa etiqueta, porque depois, quando colocar na bolsa, vai ficar difícil, a não ser que você coloque a sua etiqueta na mão, né? Costurada na mão, também pode ser. Olha que linda as minhas etiquetas, maravilhosas, aquele capricho para sua bolsa. Tem de acrílico, de couro, lindas, lindas, lindas. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram. E aí, quem se interessar, me chama no direct, que eu vou passar todas as informações para vocês de valores. E tem um preço ótimo, porque aqui, por exemplo, você só consegue comprar no mínimo 500 etiquetas. Aí essa parceria aqui não. Você que não tem loja, né, que é igual eu, assim, faz uma quantidade menor, né? Porque aqui são 500 etiquetas de uma escolha só. Tipo, eu só posso comprar 500 de um tipo só. Aqui não, aqui você vai poder comprar no mínimo 100 e sendo 30 de cada. O mínimo para cada logo, para cada modelo, serão 30. Então, dá para você variar bastante, um preço ótimo. E é isso aí, só me chamar no direct. Aí, para essa bolsa, eu vou escolher essa daqui. Ela é de couro dourada. Essa aqui é a minha marca, né? Vocês criem a de vocês ou só coloca o nome mesmo, se preferir, né? Eu vou posicionar ela aqui no meio e vou colocar ela na máquina lá no zigue-zague. Aí, para colocar a nossa etiqueta na máquina, nós vamos colocar no 0. E o zigue-zague, eu vou escolher esse daqui, o segundo, certo? E aí, a gente abaixa a agulha. Aí, você tem que estar na reta do furo, tá vendo que aqui não tá? Aí, como a agulha está do lado de cá, eu coloquei do lado da etiqueta, tá vendo? Se tivesse do lado de cá, eu teria que descer ela na reta do furo. E aí, eu abaixei a agulha. Aí, ou você pode usar o pedal, mas se você tiver com medo, você pode fazer assim. E aí, você vai vigiando se vai pegar no lugar certo, entendeu? Ó, tá no lugar certo. Faz assim, né, pra checar. E aí, depois você pode... Aí. Aí, não precisa nem cortar a linha por enquanto. Você só vai puxar aqui pra trás, pra dar a linha. E vai posicionar no outro furo. Aí, tá no 0, vai andar um pouquinho pra frente, né? Vocês repararam. Mas aí, pra arrematar, você traz um pouquinho seu tecido pra frente. Que aí vai arrematar. Ó. Vai ficar ok. Ou, se você quiser costurar na mão, também pode, né? Eu prefiro assim, é mais rápido. Demorei porque eu tô gravando aqui com uma mão. Aí, corto o excesso de linha e fica assim, ó, bem legal, ó. Aí, aqui tá a nossa manta. Se precisar tirar o excesso que sobrou, você tira.
precisa ser muito rente não, pra não tirar o nosso zigue-zague. Aí agora, vou ensinar a colocar o zíper. Vocês vão posicionar o zíper frente com frente, ó. Essa é a frente do zíper. Você vai colocar ele de frente na sua bolsa, certo? Aí vai ficar assim, né? Dentinho pra dentro, frente com frente. E aí nós vamos, o zíper a metro tem que ser cortado sobrando pra depois a gente conseguir encaixar o cursor. Aí eu deixei sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, por isso que ele tem 40 centímetros, né? E agora nós vamos... e vamos colocar o zíper não na beiradinha, porque na hora que for costurar vai te atrapalhar. Colocar ele rente aqui, pra ele ficar todo apoiado, pra você conseguir costurar aqui. E depois a gente corta esse excesso, assim é mais fácil. Essa parte do zíper, eu prefiro o ponto 3. Aí eu começo a costurar antes da manta, né? Pra poder ficar bem firme. E não pode ser muito rente aos dentinhos, não, tá? Tem que ter um espaço, porque senão na hora que você for passar o cursor, aí vai ficar agarrando. Sempre ajudando a manta um pouquinho. Aí cortei o excesso. Sempre vai ter esse excesso aqui. Aí você corta, não corta muito rente não. Tá vendo? E agora nós vamos virar assim o zíper, ó. E vamos costurar. Vocês vão segurando e costurando. Aí vocês vão, ó, na medida que vai costurando, vocês vão virando, ó. Estica ele e vai indo, ó. Aí tá aqui o nosso zíper costurado, né? Vai ficar com um acabamento legal, entendeu? Do lado de dentro. Por isso que a gente tá colocando ele assim. E a frente assim. Agora é a hora do cursor, né? Nós vamos vir rente com a tesoura aqui no dentinho, ó. Tá vendo? Cortar mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro. Fazer isso daqui e cortar aqui, que eu tô filmando. Aí é difícil mostrar pra vocês, mas... Aí aqui tá o nosso dentinho cortado. E aí, pra ficar certo, vocês vão posicionar na mesma reta a manta. Vocês estão vendo que tá na mesma reta? Pra poder encaixar o cursor. Aí, você vai colocar esse lado aqui do zíper, ó. Esse que vai ser o lado que você vai colocar. Aí, primeiro, você vai colocar aqui, que é onde você não cortou o dentinho. Coloquei, né? Aí, agora, eu vou inclinar e colocar o outro que eu cortei. Seguro os dois e puxo. Olha se tá retinho ou mais ou menos, né? Só isso, certo? Aí eu vou dobrar o meio com o zíper fechado e vou medir 5 centímetros de cada lado, 5 por 5, para fazer caixinha de leite, que eles falam, né? Aí nós iremos marcar 5 por 5, só que na extremidade aqui, nós vamos marcar a partir do zigue-zague, não vamos marcar do final aqui não, tá? Vai ficar certinho. E aqui 5. Aí eu tô marcando com a caneta mesmo. Aqui no meio, eu coloquei 2 prendedores de cabelo, né? Pra poder não ficar movimentando. Aí, coloquei outro prendedor aqui.
E aí, com muito cuidado, você vai cortar. Você vai cortar aqui, até chegar aqui, tá vendo? E depois você vai cortar aqui. Você não vai rodar a tesoura aqui não, porque essa manta, ela é frágil. E aí ela pode rasgar, certo? Aí ficou bonito assim. Aí agora, nós vamos vir... Aí, você vai alfinetar aqui, ó, pra facilitar. E aí, você vai posicionar. Você vai colocar 1 centímetro de distância do corte que você fez, tá vendo? Aí, nós vamos na máquina costurar aqui, ó. Fazer uma costura reta aqui. Aí, você vai abrir o seu zíper novamente e vai colocar os prendedores aqui pra não ficar movimentando. Tá vendo que o bolso a gente cortou 1 centímetro mais largo do que a bolsa? E aí, quando a gente faz a bainha, parece que ele encolhe, tá vendo? Senão vai faltar. Por isso que a medida foi mais larga do bolso. E aí, nós vamos lá passar uma costurinha reta aqui. Com ela aberta, né? Aí, nós vamos costurar o fundo do bolso externo. E esse bolso é legal porque quando a gente carrega suco, água, fica suado lá dentro, né? E aí pode molhar seu celular. E aí, esse bolso externo, você vai colocar a sua chave, seu celular, essas coisinhas pequenas, né? Aí, agora, essa parte que foi... A bolsa tá aberta, tá vendo? Costurei. Agora, essa parte aqui, ela fica solta. Aí, nós vamos no zigue-zague prender, pra não ficar solto, pra facilitar a nossa vida. Aí, vamos costurar ao redor, tá vendo? Aí, depois de costurar aqui no zigue-zague, nós vamos desvirar, né? Passei o zíper, desvirei a peça. Aí, acontece, assim, de não ficar certinho, tá vendo? As laterais, mas não tem problema não. Na hora que for costurar, você vai consertar isso aí. Você pode pegar a sua régua, né? Caneta mesmo e marcar assim pra ficar certinho. E aí, você vai costurar uma costura reta nas laterais, certo? E deixar aqui sem costurar. Fiz a minha marcação na caneta e agora eu vou costurar as laterais. Coloquei no ponto 3 na linha reta. Aqui, continuo segurando, né, o meu bolso externo. Só quando estiver perto que eu vou tirar, né. Aí, eu cortei o excesso. Não pode cortar muito perto da costura, porque senão pode correr o risco de descosturar. E agora, eu coloquei no ponto 3, nesse zigue-zague aqui. E aí, eu vou fazer um zigue-zague no zíper dos dois lados, tá? Porque o zíper pode sair, o cursor, né? Na verdade. Ele bem assim, ó. Não vou ajudar a manta pra ele selar mesmo, né? Fiz o retrocesso no início, não pode esquecer. Aí, agora, nós vamos colocar o prendedor no meio aqui, tá vendo? Só vai fazer isso aqui, ó. Coloca bem certinho e coloca o prendedor no meio pra poder costurar.
Aí amassa bem assim, ó, pra você colocar certinho aqui. E aí você vai costurar logo após o zigue-zague, porque aí você tem certeza que o pano tá preso, né? Não vai ficar faltando. O ponto 3, costura reta. Não esquecer de dar o retrocesso no início, né? Pra não ficar descosturando. Vai seguindo. Aí vocês vão desvirar e ver se tá certinho aqui, que às vezes a costura fica aparecendo aqui, aí tem que costurar mais. Aqui ficou certo. Aí, para acertar a bolsa de vocês, vocês vão... Faz assim, ó, e dobra. Sabe? A manta vai modelando. Vocês vão dando uma apertada aí. Pra ela ficar assim, certinha, certo? Então, ela tá certinha, porque eu já amassei ela já. E agora, vamos posicionar as alças. Aí, pela etiqueta, vocês vão centralizar a etiqueta, né? E dar uma distância entre uma alça e outra. Aí, aqui, tá vendo? Tem essa marcação aqui, essa linha. Vai ser um pouquinho abaixo, porque primeiro a gente vai passar uma costura reta aqui, depois a gente vai virar a alça e passar outra costura rente a essa daqui, entendeu? A bolsa aberta, vamos posicionar só uma alça e costurar, e depois posicionar a outra para não atrapalhar. Aí, aqui nós vamos retirar essa peça para poder colocar a bolsa. Ó, vamos colocar a bolsa aqui dentro. Agora não vai dar para filmar. Lembrando, a primeira costura, antes da marcação, dá o retrocesso, antes da alça iniciar. Dá o retrocesso de novo. Aí, aqui é só levantar a agulha, levantar o pé, e aí nós vamos puxar. Não precisa cortar a linha, não. E aí, posiciona aqui também, na mesma reta. E costura a outra alça. Aí, o outro lado não vai ter etiqueta, né, gente? Então, você vai medir, ó. Por essa, você vai seguir e colocar essa na mesma reta. E lembrando que esse lado aqui é o lado de dentro, né, da costura, ó. Que depois nós vamos virar essa alça e costurar ela. Aí, ficou assim a nossa alça, né? Dos dois lados. Aí, agora você vai virar ela e vai passar uma costurinha na direção dessa de cima, entendeu? Por isso que a gente costurou um pouco abaixo. Aí, vai ficar uma alça legal, reforçada, costurada 2 vezes e com um acabamento show. E assim ficou a nossa bolsa, olha que linda. Linda. Bem fácil, prática de fazer. E eu tenho vendido bem essa bolsa. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Corre lá. Já faz a sua etiqueta. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.